Bom dia, bom dia, bom dia! Está começando o Primeira Conversão, seu jornal diário sobre tudo que mexe com e-commerce e varejo digital no Brasil. Eu sou o Felipe Enes e trago agora os principais destaques para você começar o dia bem informado e já convertendo. Bom, o Google foi condenado a pagar 1,5 bilhões de dólares por favorecer o próprio serviço de comparação de preços dos resultados de busca. Walmart e a Albertsons estão sendo processadas por usar AI para coordenar o preço da gasolina com concorrentes na Califórnia. E o artigo publicado ontem explica como o Google está acelerando o comércio agêntico e o que o lojista precisa fazer agora para não sumir dos resultados. Vamos lá para o resumo relâmpago. Vai pagar! Tribunal sueco condena o Google a pagar 1,5 bilhões de dólares a PriceRunner pela maior indenização por antitrust já aplicada na Suécia. Tome processo! Walmart, Albertsons e outras redes são processadas na Califórnia por usar AI para coordenar o preço da gasolina com concorrentes. Ninguém te vê? Com o CP do Google acelerando o comércio agêntico, lojistas precisam urgentemente otimizar seu conteúdo para ser interpretados por AIs, não só por humanos. O episódio de hoje do Primeira Conversão é apresentado pelo MyMetric. Seus dados estão mentindo para você? A plataforma diz uma coisa, o caixa diz outra e você investe no escuro? A MyMetric corrige seu rastreamento e mostra de onde vêm as suas vendas de verdade. Pare de decidir com o dado errado e fale com a MyMetric, www.mymetric.com.br. Vamos lá para as notícias? Um tribunal sueco condenou o Google a pagar o equivalente a 1,5 bilhões de dólares em indenização por danos de antitrust a PriceRunner. A condenação decorre de uma decisão da Comissão Europeia de 2017 que concluiu que o Google favoreceu seu próprio serviço de comparação de preços nos resultados de busca, prejudicando assim os concorrentes como a PriceRunner. É a maior indenização já aplicada por um tribunal sueco em um caso de concorrência, embora fique bem abaixo dos 8,3 bilhões que eles haviam pedido. Esse caso importa muito além da Suécia, pessoal. O que o tribunal reconheceu é que algo que muitos dos lojistas suspeitavam já há anos, sabe? Que o Google não é um intermediário neutro. Ele colocava o próprio produto na frente dos concorrentes que dependiam da mesma vitrine para existir. Para quem opera e-commerce, isso tem uma implicação direta. Nunca depender de um único canal para gerar tráfego. Se o Google pode ser condenado por favorecer o próprio serviço, imagine o que os outros grandes players do mercado podem fazer dentro dos seus próprios ecossistemas. E moradores da Califórnia processaram o Walmart, a Albertsons, a 7-Eleven, a Circle K e outras redes de postos por alegadamente usarem a tecnologia de precificação de combustível da empresa Calibrate para coordenar preços de concorrentes de forma automatizada. A ação afirma que nas regiões com alta concentração de varejistas usando o sistema da Calibrate, o preço médio da gasolina sobe cerca de 6 centavos, chegando a 30 centavos em alguns casos. A lei californiana proíbe o uso de algoritmos compartilhados para coordenar preços com concorrentes e isso está tudo no centro da acusação. Esse processo abre um debate que vai chegar ao varejo digital muito em breve. Quando uma IA usa dados de múltiplos concorrentes para definir o preço ideal, ela está otimizando a margem do varejista ou está coordenando o preço com o mercado? A linha entre essas duas coisas é muito tênue, é mais tênue do que parece. No e-commerce, a reprecificação automática com base na concorrência é prática comum, mas à medida que esses sistemas ficam mais sofisticados, a regulação vai precisar acompanhar. Vale ficar de olho e ver também como é que esse processo evolui, né? Maravilha! E o lançamento do CP, o Universal Commerce Protocol do Google, anunciado na NRF em janeiro de 26, representa uma mudança profunda no e-commerce. A proposta é que o buscador deixe de indexar links e passe a executar transações diretamente por meio de agentes de AI. Na prática, os consumidores vão conversar com assistentes, comparar produtos e finalizar suas compras sem acessar as lojas diretamente. Para as lojas, a resposta está em otimizar conteúdo para ser lido e interpretado por AIs, investindo em descrições detalhadas, dados estruturados e GEO, o Generative Engine Optimization. O artigo do Gustavo Chapchap, publicado ontem no E-Commerce Brasil, resume algo que precisa entrar no radar de todo lojista agora. O público-alvo das estratégias de conteúdo não é mais só o consumidor humano, é um algoritmo que vai recomendar o produto para ele.
E isso muda completamente como pensar a descrição de produto, ficha técnica e estrutura de dados. 56% dos brasileiros, segundo eles, já utilizam a AI para tarefas do dia a dia, acima da média global, que é 40%. Quem não otimizar o catálogo para ser lido por essas ferramentas vai sumir da vitrine antes mesmo de perder a venda. E nossa agenda físico-digital, 8/7 Expo Econ e 28/7 está chegando o Fórum E-Commerce Brasil. Dica poderosa do dia. Abra o cadastro de 5 produtos da sua loja. Agora leia as descrições como se fosse uma AI tentando entender o que está sendo vendido. Elas têm tamanho, material, compatibilidade, uso recomendado, diferenciais claros? Se a resposta for não, esse é o trabalho mais urgente da sua semana, porque a disputa pela visibilidade nos agentes de AI começa na qualidade do dado do produto. Esse foi o primeiro conversão dessa sexta-feira, sextou, 3 de julho de 2026. O Google foi condenado a pagar 1,5 bilhões de dólares por favorecer o próprio produto dentro da busca. O Walmart e Albertsons enfrentam processos por deixar a AI coordenar preços com a concorrência. E o comércio agêntico está acelerando de um jeito que vai mudar como os consumidores encontram e compram produtos para sempre. As 3 notícias contam a mesma história. A AI já está redefinindo as regras do varejo. Quem as ignora corre o risco de ser punido pela justiça, deixar de aparecer nas buscas ou perder a venda antes mesmo de saber que tinha uma oportunidade. Eu sou Felipe Enes e volto amanhã cedinho. Não, segunda-feira, bem cedinho, com muito mais notícias. Siga a gente no Spotify, no YouTube, no Instagram e comece seus dias com muito mais notícias e muito mais bem informado com o que tem de mais atual no nosso mercado. Quer acessar nossa newsletter por e-mail? www.primeiraconversão.com.br. Até segunda e abraços!